Meu nome é Camila Medeiros, sou coordenadora pedagógica da escola, nos anos finais e ensino médio. O que você acha de trabalhar em uma escola que possui inclusão de pessoas deficientes? Eu acho de um extremo aprendizado, né? Mas infelizmente a inclusão não é realizada no total, porque muitos professores não são especialistas no assunto, na verdade a maioria, infelizmente, e aí a gente tenta fazer essa ponte entre o especialista, que são das salas de recurso, e os professores da sala regular, que são das grades curriculares, né? Então essa inclusão ela não é plena, ela não é satisfatória. Então, ao mesmo tempo que é um grande aprendizado, ela se torna triste, porque não é de totalidade. Qual é o seu nome? João Vitor. Quantos anos você tem? 17. Qual é a sua deficiência? Visual. Como você se sente na sala de aula? Olha, quando o professor vai explicar, é um barulho que, olha, não tem como. Até o Sandro tem que bater com a bengala na mesa para os senhorios lá ficar quieto. Você sabe como é que é, né? Se não adiantar... Como você estuda na sala? Pela máquina. Aí você escreve tudo que o professor passa? Isso. Seu nome? Tuane. Quantos anos você tem? 12. Você gosta da escola? Os professores são bonzinhos? Faz tempo que você estuda aqui? À tarde. Você vem todos os dias? Sim. Bom, meu nome é Mônica, sou professora da sala de CNPE esse ano de 2018 e eu sou professora de 6 alunos. Eu tenho a Eduarda, com 14 anos, que ela tem paralisia cerebral. Eu tenho a Mariana, com 17 anos, e ela tem deficiência intelectual. Eu tenho o Vitinho, com 11 anos. Vitinho, olha lá, você está sendo filmado. Tem 11 anos e ele tem paralisia cerebral. Aí eu tenho o Cauã. Cauã, vem cá. O Cauã tem 14 anos, ele é autista. Vai lá, esse pessoal tá falando, vai lá. Com o Cauã, eu trabalho com sabor de comunicação. O Cauã não tem nenhum tipo de comunicação. Aí eu trabalho com sabor de comunicação. Aí toda vez que ele quer se comunicar comigo, ele me mostra através das figuras o que ele quer, né? O Vitinho eu trabalho mais atividades lúdicas, música, pintura, colagem. Agora das meninas aqui, eu tenho que trabalhar a alfabetização. Alfabetização das línguas móveis. Aí eu vou começar uma atividade agora com rótulos, que esse semestre eu trabalho com alfabetização de rótulos. Tanto é que eu montei um mercado aqui no fundo, como pode ver, né? E eu tenho feito bastante atividades através desses rótulos aqui. Começando agora. Tá, Mari. Foi tímida. Mari, cadê a letra A? Pega a cor. Isso. Na praia, nós vamos entrevistar a professora Nilda, que dá aula para os alunos com deficiência intelectual. Professora, qual que é a dificuldade? Quais são os alunos atendidos na sala de recursos? Os alunos atendidos na sala de recursos são alunos que apresentam deficiência intelectual. Esses alunos estudam na sala regular e no contraturno, ou seja, no horário contrário, estudam na sala de recursos. Como que os alunos de inclusão devem ser avaliados? Olha, os alunos que chegam para nós para ser matriculados na sala de recursos são alunos que vêm laudados, eles têm um laudo médico de deficiência intelectual, ou seja, um psicólogo, um neurologista ou um psiquiatra geralmente faz avaliação neurológica e dão um laudo. No caso, o nosso laudo para deficiência intelectual é a partir do F70, que é deficiência intelectual leve, tem a moderada e tem a severa, e nós também atendemos alunos autistas e com paralisia cerebral e outras síndromes associadas, porque o aluno às vezes ele tem a deficiência intelectual
mas ele também tem a deficiência auditiva ou visual. Então ele tem múltiplas deficiências, passou de uma, com 2 deficiências, já fala que é múltiplas deficiências. Então os alunos, para serem atendidos, matriculados na sala de recurso, de sala de deficiência intelectual, visual ou auditiva, todos eles têm que ter um laudo, apresentar um laudo médico para serem matriculados. Senão não tem como a gente avaliar, por mais que a gente saiba que ele tem a deficiência, a gente não consegue matricular, porque nós achamos e vemos que ele tem a deficiência. Precisa trazer um laudo médico. Quais as dificuldades que os alunos com deficiência intelectual encontram no dia a dia na sala de aula? Olha, as dificuldades que os alunos com deficiência intelectual apresentam no dia a dia na sala de aula são muitas. Inclusive, o próprio bullying, preconceito, né? Porque muitos têm preconceito e falam coisas que não deveriam falar para alunos com deficiência, né? Eles também têm a dificuldade de se adequar no espaço escolar, se adequar aos conteúdos de sala de aula que eles precisam ter, né? Vocês são no 3º ano, ensino médio. Se colocar um aluno lá na sala matriculado com deficiência intelectual, muito provavelmente, quase certo, ele não vai acompanhar todos os conteúdos que vai ser aplicado lá para vocês, ou seja, ele não vai compreender todo o currículo que vai ser oferecido para vocês. Mesmo se ele consegue ler, escrever, muitas vezes ele não vai compreender todo o conteúdo. Isso se ele tiver uma deficiência intelectual leve, porque se ele for mais comprometido, aí mesmo que ele vai ser incluído, mas muito provavelmente ele não vai conseguir compreender e entender todo o currículo escolar que é oferecido para ele. Porque a deficiência intelectual não vai permitir, ele não consegue assimilar, ele não consegue guardar a informação, ele não consegue evocar a informação. O que é evocar? Trazer à memória os conteúdos que ele viu. Então, e essa dificuldade eles vão ter. Outra dificuldade que o aluno com deficiência intelectual ele tem em sala de aula é, além de não acompanhar o currículo escolar normal que são oferecidos para a turma, muitas vezes o professor de sala de aula não faz a flexibilização de currículo, ou seja, esse aluno ele tem que ter um currículo diferenciado. Vamos supor, vocês estão vendo a equação do 2º grau, um exemplo. Esse aluno, como que ele vai entender a equação do 2º grau, por exemplo, se ele não tem domínio das 4 operações básicas? Não vai conseguir, concorda? Então, o professor de matemática, ou de português, ou de qualquer outra disciplina, teria que flexibilizar o currículo para ele. Se eu sou de matemática e eu estou dando a equação do 2º grau para a minha turma e a minha aluna ela não compreende essa matéria, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar o conteúdo com ela, ou vamos supor, as operações básicas. Vou dar continha de somar. Ela dominou o continha de somar? Legal. Vou dar continha de subtração. Dominou? Legal. Vou dar de multiplicação e assim vai. Você entendeu? Mas eu não vou poder dar o conteúdo que é dado para a sala de aula porque ela não tem domínio desse entendimento. Então, o que acontece? Outra coisa que é muito complicada também, que eles enfrentam muito em sala de aula, é que muitas vezes tem alunos que não conseguem fazer a leitura e a compreensão do texto que ele está lendo para poder responder. Aí esses alunos, que inclusive são os disléxicos que nós temos em nossa escola, é que não conseguem fazer a leitura e entender o enunciado da questão. O que acontece? Para ele tem que ser feita a leitura para que ele ouça o texto, ele responda depois a pergunta, porque a memória auditiva dele é preservada, então alguém lendo o texto para ele, explicando o texto para ele, ele consegue responder as questões via oral. Ou seja, a avaliação desse aluno tem que ser oral, fazer perguntas conversando com ele. O que você entendeu da matéria? Olha, você fez essa pergunta, como que você vai responder? Então o professor vai estar adaptando a matéria para ele. Não vai fazer uma avaliação escrita se ele não consegue ler o conteúdo, mas faz uma avaliação oral, perguntando, conversando, para o professor avaliar se ele entendeu o conteúdo que ela está explicando. Ok? As turmas que esses alunos devem ser menor? Pela lei deveria ser menor, mas infelizmente pela grande demanda que tem em nível de estado, infelizmente não está acontecendo. Esses alunos atrapalham a qualidade do ensino de uma turma? Olha bem, esses alunos atrapalham a qualidade do ensino da turma? Não.
a turma atrapalha o conteúdo que ele está aprendendo. Por quê? Vamos supor, se tiver um aluno com deficiência na sala e tem uma sala de 40 alunos, o professor, quando chegar, ele vai aplicar o conteúdo dele, da disciplina dele que ele tem que dar naquele dia, certo? Aquele aluno de inclusão, ele muitas vezes não vai entendendo quase nada do que o professor está falando. Só que o professor tem 40 alunos para dar conta e às vezes não tem condições, por conta de tempo, que são 50 minutos cada aula, de atender muitas vezes o aluno com deficiência, o aluno que está incluído. Ou seja, quem que acaba atrapalhando? Não é o aluno com deficiência. Você está entendendo? Por quê? Porque ele não consegue entender o conteúdo que é dado para toda a sala. Só que o professor precisa de dar conta de aplicar o conteúdo dele para esses 40 alunos. Então, quem acaba sendo prejudicado não são os 40 alunos, é o aluno que tem deficiência em sala de aula. Por isso que há necessidade do professor fazer a adaptação curricular para esse aluno, para que ele não perca tanto conteúdo dentro da disciplina dele. O que levou a senhora a ser professora desses alunos? Olha, o que me levou a ser professora de educação especial de deficiência intelectual, que é a minha área de formação. Eu fiz pedagogia, né? E dentro da pedagogia você tem português, matemática, ciência, educação física, educação especial e outras disciplinas, né? Dentro da grade da pedagogia. E eu escolhi a educação especial por conta que eu tinha uma disciplina de educação especial com uma professora maravilhosa, que dá aula também em instituição de educação especial. E aí eu me interessei pela área e fui procurar saber como que os professores estão capacitados para trabalhar com alunos com deficiência em sala de aula. E através dessa pesquisa, que inclusive foi meu TCC na época, eu pesquisei professores, eu fui na Prefeitura de Guarulhos, da parte do setor de inclusão, me informar como que eles trabalhavam. E no final de todo o processo, de todo o estudo que eu levantei na época, nós percebemos que os professores não estavam, como muitos não estão hoje, preparados para atender aluno com deficiência em sala de aula. Salvo aqueles professores que se interessam pelo aluno, falam, não, eu preciso procurar um meio de chegar a esse aluno. No caso, tem professores aqui do Brotero que a gente trabalha com parceria. Então, eles, vamos supor, se é professor de matemática, a professora está dando aula para uma aluna que é minha, que está na sala dela. Eu falo, ó, professora, essa aluna não consegue administrar e entender o conteúdo que você está dando para essa turma. Mas se você der essa atividade também de matemática para ela, vamos supor, as operações que são as mais simples, ela vai dominar. Então, quando a gente tem parceria com o professor, fica mais fácil a gente poder ajudar esse aluno para ele não ser mais um corpo em sala de aula, só incluído porque ele está ali. Você está entendendo? Então, assim, aí começou o meu interesse de ver a capacitação profissional do professor. E aí eu fui fazer, antes de saber, falar assim, realmente será que isso que eu quero para a minha vida? Eu fiquei 6 meses fazendo trabalho voluntário na PAI, que eles também têm sala de aula lá. Fiquei 6 meses e eu vi como que era feito o trabalho, eu participava, era voluntário e também muitas vezes eu assumia a sala de aula de alguns professores que eles permitiam. E aí eu comecei a ver que era legal, que era bacana e que o meu conhecimento poderia mudar a inclusão dessas pessoas. Você está entendendo? Então foi por conta disso. Aí eu fui procurando especializar, eu me formei e fiz uma pós-graduação em deficiência intelectual na Unimove, muito boa por sinal. E depois eu fiz uma psicopedagogia para entender um pouco mais e ter outros métodos de aprendizagem para atender esse aluno com deficiência. Então eu fiz a pedagogia, fiz a especialização em deficiência intelectual, fiz a psicopedagogia. E é claro que a gente nunca para de estudar, né? Já tem outra faculdade em vista aí, né? Mas assim, então foi o amor por eles, né? De saber que eles têm como ser atendidos. Basta você ter um empenho profissional da educação, ter um olhar diferenciado para esse aluno. A gente sabe que é difícil, as salas estão muito cheias, o professor tem que dar conta de muita coisa. Mas assim, aquele professor que está assim mesmo de olhar para aquele aluno como se ele não fosse mais um aluno, mas como se ele fosse o aluno, né? Ou se colocar no lugar, e se fosse meu filho? Eu gostaria que esse professor atendesse meu filho desse jeito? Né? Então, quando você troca de lugar, aí dói em você. E se fosse meu filho ele só está incluído, ele só é um corpo presente. Você não se sentiria entristecido? Então, dessa maneira eu comecei a olhar os alunos. Falei, não, eu preciso fazer alguma coisa por eles, né? Para tentar ajudar ou minimizar as dificuldades que ele tem em sala de aula.
né? E muitos a gente consegue bastante evolução e não somente a socialização. E é bacana porque a gente fica muito parceira, muito amiga dos alunos, a gente fica muito parceira da família. Porque a família vê que você é um professor que está querendo dar uma atenção diferenciada para o filho dela e que eles acabam valorizando o seu trabalho por conta disso. Então a família é a nossa grande parceira nesse trabalho. A senhora teve algum aluno que acabou a escola e continuou estudando? Teve alguma formação além da... Olha, assim, como no meu caso a deficiência intelectual, o que acontece? Eu não tive conhecimento de aluno meu, porque é deficiência intelectual, né? Então, se ele tem deficiência intelectual, tem coisas que ele não consegue dominar, ou é memória, entendeu? A memória de longo prazo, a memória recente. Então, às vezes, não segura informação. Então, a grande maioria chega até o ensino médio, né? Quando a mãe luta por ele. Fala, não, se ele já começou, ele vai até o final. Mesmo com as dificuldades, vou conversar com os professores, vão procurar fazer uma atividade adaptada para ele, mas ele vai chegar até o final. A grande maioria acaba ficando no ensino médio. Poucos são aqueles que vão para fazer um curso técnico. Quem que vai mais fazer esse curso técnico ou até uma profissão, dependendo? É o autista, que nós atendemos também. O autista, como alguns deles têm mais dificuldade de socialização, nem todos têm deficiência intelectual assim, acentuada, então de repente ele pode até fazer um curso técnico dentro daquilo que ele gosta, né? Porque dependendo do autista, né? Então ele pode ter uma área que ele curta e que ele possa fazer e seguir de repente uma carreira, mas a grande maioria não passa do ensino médio.